Você é dependente do Criador. Aleluia. Você é grato a Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse que estará conosco todos os dias de nossa vida até a consumação do céu. Ele falou que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria presente. Eu não tenho dúvida nenhuma que Cristo está presente aqui neste lugar. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé. Falemos uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele é presente e estar aqui conosco. Aleluia. Sentindo a presença de Deus e pedindo a Deus dar uma mensagem para a tua igreja neste culto, né? Retornando aí aos cultos presenciais, graças a Jesus, o inimigo de nossas almas e a circunstância querem nos impedir de reunirmos e adorar o nosso Deus, mas com certeza, irmão, mesmo com as igrejas, o templo fechado, a igreja de Deus, ela não se cala, ela sempre está de boca aberta, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso Deus. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 3 passagens. E nessas 3 passagens eu quero trazer um resumo do que Deus falou no meu coração. João 5, bem conhecido entre vocês. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, fala assim, eu quero que você acompanhe, eu estarei lendo, porque eu vou ler 3 passagens, então, João 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e Marcos, capítulo 2. 3 passagens de 3 fatos ocorridos, onde Deus trouxe um resumo para a minha vida e a tua vida. Fala assim, João 5, fala assim, do versículo 5 ao 9. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que este estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce diante de mim. Jesus lhe disse, levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era um sábado. Agora Atos 3, versículo 1 fala assim, e Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-lhe a porta do templo, chamada Formosa, para lhe pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos deles, disse, olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu o andar e louvar a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1. E algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos, que ainda no lugar junto à porta não cabia, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com eles conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado aonde ele estava, e fazendo um buraco, baixou o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que rezoavam em seu coração, dizendo, por que dizeste essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito que assim razoava entre si, disse-lhe, por que razoais sobre essas coisas em vosso coração?
Qual o melhor fácil é dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou lhe dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. 3 passagens parecidas e distintas. 3 passagens que podem nos trazer um só propósito: que Deus tem poder para curar. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, você que está em casa também, uma mensagem onde Deus tocou no meu coração: os meus verdadeiros amigos. Quem tem amigo aqui, levanta a mão para mim ver. Você em casa tem amigo? A Bíblia Sagrada fala que em João 15:13 fala que não te chamo servo, mas sim de amigo. Jesus nos chama de amigo. Em Tiago capítulo 2, versículo 23 fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 24 fala: existe amigo que é mais chegado do que irmão. A mensagem hoje é sobre isso, e eu vou trazer você a começar a refletir comigo. Quem tem Facebook aqui? Você que está em casa também tem bastante Facebook. Quantos amigos você tem lá? Quantos amigos você tem no Facebook? Quantas solicitação de amizade eu e você temos no Facebook por dia? Tem pessoas que têm 1000 amigos no Facebook. Tem pessoas que recebem solicitação de amizade todos os dias no Facebook. Aí eu te pergunto, lá no Facebook, quantos amigos de verdade você tem no Facebook? Quantos amigos de verdade você tem no Facebook? E Deus começou a me trazer numa situação que eu fiquei pensando comigo mesmo. Porque quando nós preparamos uma mensagem, irmão, a mensagem é primeiro para nós, para depois nós degustar, se alimentar e poder transmitir aquilo que nós entendemos da parte de Deus. E o interessante é que no Facebook nós temos muitos amigos, muita solicitação de amizade todos os dias, pessoas que até nós não conhecemos, mas diz que é nosso amigo. Até o Facebook tem uma pergunta que diz assim: tal pessoa é seu amigo? E muitas vezes nós apertamos ali, confirmado, é meu amigo. Muitas vezes nós aceitamos pessoas que, porque é amigo de alguém, é meu amigo. Porque fulano, ciclano conhece, eu também devo conhecer, é meu amigo. Você coloca lá no grupo de amigos, 1000 amigos. Eu tenho um colega que tem 5.000 amigos. Um conhecido meu, 5.000 amigos no Facebook. E eu falei assim: se você fosse fazer uma seleção desses amigos, se você fosse filtrar quem verdadeiramente é seu amigo de verdade, quantos ficariam no seu Facebook? Quantos você teria realmente de dizer: olha, esse aqui é meu amigo? E para quantos que você excluiria, dizendo: olha, esse aqui eu nem conheço, esse aqui, olha, é só ouvir falar, esse está como seu amigo, esse aqui eu conheço porque alguém conhece. Aí Deus falou no meu coração: vamos fazer um filtro, vamos conhecer verdadeiramente quem é o nosso amigo de verdade, quem está apto a ser o meu amigo e o seu amigo. Amigo de verdade. 5 pontos para você entender quem verdadeiramente é o seu amigo de verdade. Primeiro ponto: amigo de verdade, se você entra numa briga, ele já sai batendo também. Ele não quer saber se você está certo, se você está errado, se você tem razão, se você não tem razão. Se ele vê você brigando ou apanhando ou acontecendo qualquer coisa, ele não quer nem saber.
Se o camarada é grande, se tem 11, se tem 10, ele vai lá pro médico, sabe por quê? Porque se está batendo no meu amigo, está batendo em mim. Se está falando mal do meu amigo, está falando mal de mim. Esse é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que você recebe em casa, independente do jeito que você esteja. Se você está com uma roupa bonita, uma roupa boa, uma roupa velha, rasgada, se o cabelo está arrumado, está assanhado, você vai lá e recebe, sabe por quê? Porque o amigo de verdade, ele não foi ali para ver como você está. Ele não foi ali para criticar. Ele não foi ali para falar mal de você, ver se você tem ou deixa de ter em casa. Ele foi ali porque ele é seu amigo de verdade. O amigo de verdade é aquele que senta na tua mesa. É aquele que come com você. É aquele que muitas vezes, às vezes faz até o charminho de não querer, mas abre até a tua geladeira para tomar uma água. Porque é teu amigo de verdade. Amigo de verdade, ele, sabendo que você está passando uma dificuldade, ele não se esquiva, ele não se esconde, ele não deixa de atender uma ligação. Amigo de verdade, ele está do teu lado nas horas boas e nas horas ruins também. Amigo de verdade, ele guarda segredo. Tem segredo que só você, Deus e o seu amigo de verdade sabe. Isso é amigo de verdade. Faz uma seleção como essa no seu Facebook e vê quantos fica. E vê quantas pessoas realmente é teu amigo de verdade. Realmente você pode dizer que essa pessoa é seu amigo. Você já se sentiu só? No meio de uma multidão, no meio de um monte de gente, a casa está cheia, lotada, e você se sente só. Muitas vezes nós precisamos de um amigo de verdade. E eu gostaria de trazer nessas 3 passagens 3 histórias diferentes de 3 amigos diferentes. Primeiro, na situação que nós lemos, nós vimos aquele homem com 38 anos. João 5, do 5 ao 9. 38 anos, era paralítico. Estava enfermo. E a Bíblia Sagrada fala que esse homem, ele disse para Cristo: não tem ninguém que me ajude. Não tem homem algum que quando as águas são agitadas me coloque lá. Esse homem, eu classifiquei essa passagem como aquele que não tem amigo, ou aquele que os amigos abandonaram. Aquele homem, 38 anos, naquela situação, a Bíblia não fala que ninguém levou ele. A passagem fala que ele foi, ele se arrastou, ele chegou, ele de uma maneira, ele estava naquele local. E quando Jesus o enxergou, ele estava só. Nenhuma maneira fala que alguém levou, deixou ele lá, ou estava com ele. Ele estava só. Agora imagina você passando dificuldade e só. É pior ainda. Porque quando você ainda está passando a dificuldade, mas tem alguém do lado para conversar, tem alguém do lado para desabafar, tem alguém do lado para chorar junto com você, é diferente do que quando você está só. Aquele homem, ele pode, pelas suas atitudes, ter afastado os amigos dele. Você acredita que um homem com 38 anos nunca teve uma amizade? Nunca teve alguém do seu lado? Nunca teve alguém próximo? Será que ele nunca conseguiu fazer um amigo? Porque era arrogante ou porque tinha algum problema de se relacionar, de se comunicar? Ou também pode ser que ele se isolou, que ele se afastou dizendo: olha, eu não presto mesmo, eu sou paralítico mesmo, eu não tenho nada de bom em mim, então eu vou ficar só. Eu não quero ninguém, eu não quero que ninguém tenha pena de mim, então eu sou um coitadinho mesmo. E se isolou e ficou esses 38 anos indo buscar a cura, mas sozinho, procurando a solução, mas sozinho. Mas uma coisa eu quero falar para você: sozinho você não consegue. Sozinho nós não conseguimos, porque sempre precisamos de um amigo, sempre precisamos de alguém do nosso lado.
Sempre precisamos de alguém para desabafar, para falar, para chorar, para criticar, para rir, até para brincar. Sempre precisamos de um amigo. Mesmo alguém pode ter olhado para ele e ele não procurou ajuda, porque ele se criticava só. Mas quando ele chegou naquele lugar, o verdadeiro amigo o encontrou. E o verdadeiro amigo não perguntou para ele se ele queria que colocasse no rio, no lago, no poço, no tanque. Não perguntou para ele se ele queria ajuda de levar no colo, de levantar ele, porque ele estava naquela situação. Ele viu ele deitado. Ele só perguntou: você quer ficar bom? Você quer ficar são? Você quer sair dessa miséria? Você quer sair dessa depressão? Você quer sair dessa situação que você está? Eu sou o verdadeiro amigo. Mas não tem ninguém que me ajuda. Ele não está perguntando para você. Jesus não está perguntando para você se você precisa de alguém para te ajudar. Ele está dizendo que Ele te ajuda, que Ele é contigo, que Ele vai te levantar, que Ele vai te ajudar, que Ele não te abandonou e nunca te esqueceu. Jesus é o verdadeiro amigo. Aleluia. Amigo que é amigo, por mais que ele possa até estar longe, mas ele está te vendo, ele está te acompanhando, ele está te observando. E isso é uma passagem onde Jesus curou e disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou curado, pegou o seu leito e foi. Entrando agora na segunda situação, Atos capítulo 3, onde um coxo, interessante é que ele era levado até a porta agora. E ele era deixado à porta, porque a passagem nenhuma fala que tinha alguém junto com ele. A passagem não fala que aquela pessoa que levou ele até a porta estava lá. A passagem fala que ele era colocado na porta para pedir esmola. E essa situação me chamou a atenção dizendo: os amigos que te deixam na porta, os amigos que dizem ser seu amigo, mas eles estão até um determinado tempo contigo. Chega uma hora que ele te deixa na porta, que ele te deixa lá. Por mais que ele vá te buscar tarde, por mais que ele vá te retirar e te levar no outro dia novamente, mas ele só te deixa na porta. Ele só é teu amigo por um determinado tempo. Ele não é o teu amigo constante, porque ele pode falar: o problema não é meu. Já alguém falou isso para você? Muitas vezes nós precisamos de algo e alguém fala para a gente: mas o problema não é meu. Ou alguém fala assim: eu já estou ajudando demais, já fiz o que podia fazer. Você está começando a entender quem verdadeiramente é seu amigo? Ou esse amigo que levava ele à porta não tinha fé o suficiente para ajudar ele. Olha, não tem jeito, sua situação não tem jeito, eu não posso fazer mais nada, não tem cura, você não tem solução, não dá mais para confiar, não dá mais para acreditar, não dá mais para esperar em você, não tem mais jeito. Mas Jesus nunca perdeu a confiança em você. Jesus nunca te abandonou na porta. Jesus nunca pensou que não tinha jeito com você. Ele nunca jogou na sua cara que não tinha jeito. Por mais que você quebra a cara todo instante, ele fala assim: uma hora você acerta, uma hora você aprende, uma hora você realmente vence, uma hora você vai entender que o verdadeiro amigo do cristão é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é amigo. Interessante que ele sempre deixou aquele homem na porta. Mas a Bíblia fala que dois homens, acabando de vir de Atos 2 do Pentecoste, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, cheio da sabedoria do Criador,
chegou até ele e falou assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Muitas vezes nós não temos verdadeiramente, irmãos, ouro nem prata, não temos condições financeiras, situação de ajudar mais ou menos, mas nós estamos dando o que nós temos: Jesus Cristo, o que cura, o que liberta, o que transforma, o que abre porta onde não tem porta, o que está contigo todos os dias, o que repreenda a depressão, o que levanta, o que cura, o que faz transformação na vida do ser humano, do homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Isso nós podemos dar, isso nós podemos proclamar, isso nós podemos falar. Quer sair da situação? Agarra com Jesus, meu amigo. O verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Ele pode me ajudar e pode te ajudar. Interessante é que a primeira passagem fala que o homem tinha 38 anos. E esse desde o ventre da mãe. Esse homem não sabia o que era andar. Esse homem não sabia o que era saltar. Esse homem não tinha o prazer de ficar de pé. Mas quando ele verdadeiramente encontrou, não só um amigo, mas dois amigos que estavam na porta, dizendo: olha, estendendo a mão, o colocou de pé. Porque amigo, ele estende a mão. Amigo, ele não dá as costas. Amigo, ele está do seu lado para o que der e vier. Esse é o verdadeiro amigo. E agora eu vou entrar na mensagem. Marcos 2. Que passagem maravilhosa. Que exemplo de amizade. Que situação nós encontramos aqui de alguém que acredita em você. Você pode estar caído no leito, você pode estar numa situação que tiver, mas olha, se você tem amigo, meu amado, você não fica caído. Se você tem amigo, minha amada, você não fica no leito. Se você tem amigo, você não fica parado, porque você pode não ter nem perna, mas você vai andar pelos braços do seu amigo. Você pode ser uma pessoa que até não tem a fé. Essa passagem fala de um paralítico que não tem fé. Ele não tem fé, meu amado, porque não foi a fé dele que o curou. Olha o que a passagem fala. Jesus chegou a uma certa cidade, e por ele fazer milagres, a casa se encheu. Muitas pessoas na porta. Mas interessante é que esse paralítico, aqui não fala que foi do ventre da mãe. Aqui não fala a idade que ele tinha, na situação que ele estava. Então eu acredito que ele poderia ter essa amizade desses 4 homens há muito tempo. Porque a amizade não dura pouco tempo. Verdadeiras amizades, você pode mudar de cidade, de estado, pode mudar, mas quando alguém te encontra novamente, te dá aquele abraço dizendo: que saudade, meu amigo, eu lembro de você, lembrei de você, porque amigo lembra, amigo não esquece. E muitas pessoas naquela porta, aqueles 4 amigos, ouviram falar que Jesus estava na cidade e falou: olha, agora é a solução para o nosso amigo. Ele está lá no leito, paralítico, esquecido, jogado muitas vezes, passando o seu problema. Mas o problema do meu amigo é meu problema também. E aquele homem chegou até aquela casa, pegou ali no leito e falou: olha, vamos lá, eu e você, eu pego aqui, você pega ali, e nós colocamos ele. Eu acredito que aquele homem começou a pensar: o que está acontecendo? Para onde vocês estão me levando? Por que vocês estão me tirando de casa? Porque amigo não quer ver você em depressão, preso no quarto, guardado, sozinho, obscuro. Amigo quer dar risada com você, quer estar do seu lado todo instante da sua vida, quer ver você feliz, quer ver você curado, quer ver você sendo liberto, quer ver você transformado. Amigo que é amigo mostra Jesus Cristo para você. Isso é amigo.
E aqueles 4 homens, a Bíblia Sagrada fala bem clara, essa passagem é uma das passagens mais lindas da Bíblia, porque fala de 4 pessoas que não diz o nome, mas diz a atitude. Não queira ser reconhecido pelo seu nome, mas seja reconhecido pela atitude que você faz. Seja reconhecido pelo ato que você faz para com os outros, sem querer olhar o porquê ou para quê, ou sem querer recompensa, porque aqueles 4 homens, eles não queriam recompensa, ele queria sim ver a melhora do seu amigo. E levou aquele homem, e chegando até aquele local, falou: agora não tem mais jeito, olha como é que a gente vai chegar até Jesus. A multidão está lá na porta, não tem como, mas eu quero que, falando entre eles, falou assim: nós não viemos aqui, até aqui, para desistir. Nós não viemos até aqui para voltar atrás. Nós não viemos até aqui para deixar como está. Nós viemos aqui, se você está aqui na igreja, se você está aí aos pés de Jesus, você não chegou até aqui para voltar atrás de mão vazia. Você não veio até aqui para continuar do mesmo jeito que você estava. Se você chegou até aqui, meu amado, começa a pensar numa atitude. Começa a pensar num jeito de chamar a atenção de Cristo. Começa a dizer assim: eu não sou igual aos outros, eu sou diferente, porque eu quero mudança para minha casa, eu quero mudança para minha vida, eu quero mudança para minha família. E aquele homem falou: olha, por aqui não dá, mas essa casa tem um telhado, e aonde Cristo está, dá para a gente descobrir e descer o leito. Não precisa Jesus me ver, não precisa Jesus ver a gente que está lá em cima do telhado, não precisa a gente nem ser reconhecido, só basta que Ele faça a cura no meu amigo. Se Jesus fizer pelo meu amigo, está fazendo para mim. Se Jesus fizer pelos meus, pela minha família, está fazendo para mim. Se Jesus abençoar você, igreja, está abençoando a mim. Não precisa Jesus fazer só para mim. Se Jesus fizer para você, glória a Jesus, está fazendo para mim também. Porque a alegria do meu amigo é a minha alegria, a vitória do meu amigo é a minha vitória, a bênção do meu amigo é a minha bênção. Tem muitas pessoas, como aquele jovem comentou, dizendo: não tem ninguém. Quando se move as águas, alguém vai lá e pula antes de mim, entra antes de mim. Quantos amigos você tem e está do seu lado, e na hora da bênção chegar, ele vai para frente: não, é minha. Mas cadê o seu amigo? Cada um por si e Deus por todos. Essa é a frase do amigo do mundo. Mas a frase do amigo com Deus é diferente. A minha bênção chegou, a tua está chegando logo logo. Se a tua chegou, glória a Jesus pela tua bênção, porque a minha também está chegando. Eu acredito que Jesus, Ele dá a bênção para o meu amigo, mas vai dar a bênção para mim. E se der a bênção para mim, pode receber, meu amigo, que você vai receber também. Não é só para mim. E o interessante, que quando desceram, olha o versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, dificuldade. Está pensando que vai ser fácil? Imagina comigo a dificuldade daqueles 4 homens. Você já pegou alguém no colo, sem ser criança? É pesado, meu amado. E aqueles 4 homens não viram dificuldade, agora subiram o telhado, mais pesado ainda. E outro, hein, com mais cuidado, porque não poderia derrubar o paralítico. Aí ia dar mais problema ainda. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Versículo 5, muito lindo. E Jesus, vendo a fé deles, repita comigo, igreja, vamos lá? Vendo a fé deles. Quem falou para você que para você ser abençoado, você tem que ter fé? Ajuda, mas não precisa da tua fé para Deus fazer um milagre na tua vida. Só precisa alguém acreditar por você. Só precisa alguém acreditar em você. Só precisa alguém buscar por você, orar por você. Porque tem pessoas que já perdeu a esperança, que já perdeu a fé, que já perdeu a credibilidade, que não acredita mais, que já tentou de várias formas e não chegou a lugar nenhum. Mas alguém está orando por você. Sua mãe está orando por você. Seus parentes e familiares estão orando por você. Muitas vezes os parentes
e amigos estão na balada, estão nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, mas tem alguém de fé, de joelho dobrado, dizendo: eu acredito que um dia ele não pode ter fé, ele não acredita, mas eu acredito. Quem falou para você que para você ser abençoado você tem que ter fé? Esse paralítico aqui, na hora nenhuma fala que ele tinha fé, mas Jesus, vendo a fé deles, dos quatro, que deixou seus afazeres, que deixou as suas coisas e que acreditou, dizendo: olha, hoje não é para mim, hoje não é para você, hoje não é para nós, hoje nós vamos lutar por ele, hoje nós vamos fazer por ele, hoje nós vamos se reunir por ele, nós vamos orar por ele, buscar por ele, se reunir num só propósito por ele. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus pecados. Se desse um ponto final ali, a glória já era manifesta, já estava ótimo. Mas pastor, ele ainda continuava paralítico, mas ele ainda continuava no leito. Meu amado, melhor é ter os pecados perdoados do que voltar a andar. Melhor é entrar no reino de Deus do que você ter carro, casa e ir para o inferno. Melhor é você ter os seus pecados perdoados do que ter toda a riqueza do mundo. Então busca o perdão de Deus primeiramente, porque as outras coisas são consequência da presença de Deus em tua vida. Aquilo que Deus tem para derramar sobre você só precisa de obediência e arrependimento de pecados, porque as demais coisas Deus acrescenta em nossa vida. Aquele homem tinha recebido o maior tesouro do planeta: perdoados estão os seus pecados. Mas alguém que estava do lado falou assim: não pode, ele não pode. Aqueles escribas e fariseus falando: quem é esse que está falando uma blasfêmia, perdoando o pecado? Jesus não pode perdoar pecado, pensavam ele. Jesus, com sabedoria, falou assim: qual é mais fácil, perdoar pecado ou curar? Para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, levanta e anda. Além de perdoar os pecados, ainda foi curado. Agora pensa comigo, aqueles homens lá em cima, como é que estavam? Aqueles homens que descendo aquela corda, como é que o coração deles estavam? Vendo o amigo, além de curado, perdoado os seus pecados. Agora aquele homem que não precisava mais subir pelas cordas até o buraco do telhado, aquele homem, aqueles quatro amigos, acredito eu, que estava lá fora, no meio da multidão, dizendo: ele vai passar aqui, mas agora ele vai passar andando, ele vai passar aqui, mas agora ele vai passar abençoado, ele vai voltar aqui para nos agradecer, para nos abraçar, porque a vitória dele é a nossa vitória, porque a bênção dele é a minha bênção, é a nossa bênção. Imagina a alegria daqueles quatro homens. O maior presente que Deus deu para ele foi curar o seu amigo. Os que têm amigo de verdade, tenho certeza que eu e você temos amigos de verdade, que se preocupa com nós e que vai fazer um esforço pela nossa vida. Amém, igreja?